Minha gente, obrigado pela sua audiência. Para você que acompanha a nossa programação, Cantos e Versos chega num lugar especial. Na realidade, eu já estive aqui há 2 anos atrás, mas é uma coisa que ficou tão latente no meu coração para poder levar para você essa poesia, essa história maravilhosa, não é? E hoje eu tenho a oportunidade de levar para você que está nos assistindo. Obrigado pela audiência, Pernambuco. Obrigado pela audiência para você que nos acompanha pelas nossas redes e plataformas digitais pelo mundo afora. E o Cantos e Versos tem essa obrigação, levar cultura, levar poesia para você. E hoje não é diferente. Eu estou em Terra Vermelha. Terra Vermelha, para você que não conhece, fica no agreste pernambucano, entre Caruaru e Agrestina. E dentro de Terra Vermelha tem um pedaço de cultura, um pedaço de humildade, um pedaço de pessoa, sabe? Você vai ter a oportunidade de conhecer o neto, né? Os netos desse mestre maravilhoso, essa figura maravilhosa que passou por essa terra aqui e deixou muita história. Estou aqui na casa de seu Dodô, aqui a casa dele, você vai poder acompanhar comigo essa história que foi bom demais. Eu, na realidade, fiquei muito emocionado, porque naquela época, nas dificuldades que nós tínhamos na vida, e ter um homem de tamanha sabedoria, quando a gente fala de sabedoria, a gente fala logo sobre a questão da Bíblia dos grandes homens, recebendo o Dogival e Val Tabosa. Doge, obrigado por receber aqui o Cantos e Versos na sua casa, falar um pouco dessa história maravilhosa para o público entender, não é, o que foi Dodô, o que é Dodô hoje, o que sempre será, na realidade, essa história que marcou e marca, porque a humildade e a sabedoria de um homem do campo naquela época, não é? É uma coisa muito, muito boa a gente levar para essa época de 2025. Tudo bem? Tudo ótimo, o prazer é nosso recebê-los aqui no Brejo das Vertentes, né? De Terra Vermelha subindo 3 quilômetros, não tem como errar. E, na verdade, o meu avô, o nosso avô, ele foi um homem à frente do seu tempo, né? Um homem que estudou pouco, mas tinha uma sabedoria muito grande e deixou pra gente o melhor que pode se deixar, né? Que é o desapego com os bens. Vejo que aqui a gente está num lugar onde tem todos os nossos irmãos, tem 8 casas aí espalhadas, cada um da sua maneira, mas aqui é o lugar, a vertente de Dodô, e a gente tem o maior prazer de conservar isso, porque os nossos filhos, nossos netos, eu já sou avô, meu irmão é avô também, são 17 trinetos, né? E não sei quantos bisnetos. Então, todo mundo gosta daqui, porque aqui o que ele mais tinha é isso aqui. Então, a humildade, eu acho que é o que era o que permeou toda a vida dele e a sabedoria dele para junto com a gente também, e a gente é só levar para frente, né? Ele deixou, aí ele plantou e a gente só rega. Maravilha. Val, essa responsabilidade, quando você falou para mim das histórias de Dodô, não é? Fala um pouco da tua vida ao lado do teu avô. Ah, rapaz, eu tenho muitos histórias gravadas na memória do tempo que a gente era menino, brincando aqui nesse terreiro. Ele era um cara do campo, muito ocupado, mas tinha disponibilidade para atender os netos. Então isso foi o que ficou registrado na minha mente e na mente dos outros netos. Nós somos 10 netos, né? A família dele construída, ele tem 2 filhos, 10 netos, 20 bisnetos e, como ele dizia, tataranetos, ele tem 16. Olha aí. Então, mas assim, o que ficou para mim, que hoje eu passo para o meu neto, que vou ter mais um, aqui a Parabéns. alguns meses, é aquilo que eu aprendi com ele, a sabedoria que ele tinha, não não apego às coisas materiais, mas ele deixava registrado na parte espiritual a grandiosidade do ser humano. Era o respeito, a admiração e o temor a Deus. Então, essas coisas ficaram registradas na minha mente, que serve até hoje. E eu digo assim, graças a Deus por eu ter sido neto de um homem de baixa estatura, mas de um grande conhecimento. Não conhecimento acadêmico, mas um conhecimento pela própria natureza. Ele olhava para o céu e dizia a hora. Que hora ele dizia se ia chover naquele dia ou não. Então isso era conhecimento que ele tinha, que hoje a gente não vê nas pessoas normais, porque tem o computador, tem a internet para favorecer esse conhecimento. Mas ele tinha tudo isso guardado no HD da mente do nosso avô. Então foram muitas histórias marcantes que nos deixa assim alicerçados, eu posso dizer assim, alicerçados na vida, na construção de nossas vidas, porque vivemos com ele e aprendemos muito com o nosso avô. Esse pedaço de terra aqui de Dodô,
Qual a sua referência? Dodô veio para cá, morar aqui nessa casa. Daqui a pouco você vai poder ver os detalhes, não é? Desse pedaço de terra aqui. Dodô veio para cá morar com quanto tempo? Ele já veio casado ou casou? Como foi a história de Dodô nesse pedaço de terra aqui em Terra Vermelha? Na época, as pessoas se preparavam para casar, tinha que ter a noiva, claro, mas também um canto para morar. E ele conseguiu comprar esse terreno aqui, que mede um pouco mais de 2,5 hectares, com recursos próprios, e construiu aqui, na época se chamava de adjunto. Adjunto. Adjunto era juntava os amigos para construir uma casa do futuro cidadão que ia se casar. E assim ele fez. No ano de 1936, ele construiu essa casa aqui para se casar. A esposa dele, minha avó, morava também aqui, porque o pessoal da época se casava com os vizinhos. É verdade. Né? Não se tinha como uma comunicação mais ampla, então as pessoas resumiam-se a se casar com o filho do compadre, todos da mesma região. E assim aconteceu com ele. Ele casou-se com até prima dele, ainda um pouco por longe, mas prima, e veio morar aqui. E residiu aqui até o dia que faleceu. Ele adoeceu num dia, morreu no outro, mas até um dia anterior de sua morte, ele viveu nessa casa. Então essa casa tem esse tempo todinho nessa construção, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar como é a engenharia da época, né? Usava-se, em vez de cimento, se usava o barro, né? Em vez de ferro, parede dobrada. Então isso, em vez de porcelanato, o tijolo de ladrilho, né? Então tudo isso era coisa da época que era valorizada e confeccionado pelo próprio morador. Olha aí. Era o João de Barro. João de Barro, é verdade. Falar nisso, Dodge, vem pra cá, Dodge. Falar uma poesia que lembra Dodô. Dê uma puxada aí nessa biblioteca aí dentro. Na verdade, há um tempo eu sempre estive, na verdade eu fui criado por ele, né? Eu fui o neto, muitos netos, mas eu fui criado por ele. E logo após a morte dele, eu vim aqui, estava uma vez sentado aqui, né? E fiz uma poesia. Eu acho que ela está no juízo. Aqui eu fiz uma descrição, acho que até fica legal aqui. Eu digo assim, o terreiro se encontra com a barreira. No inverno vertia veios d'água, era açude e cacimba, terra e água a temática da minha brincadeira. Hoje lembro a minha infância primeira, passeando onde outrora eu só brincava. Só não posso estar mais com quem estava. Na imagem, me olhando, eu lhe observo o que eu posso preservar hoje, preservo aqui na frente da casa que eu morava. Nossa casa tem quase um centenário, não tem mais o meu avô nem minha avó. Na garganta às vezes dá um nó nos móveis desse relicário. O jambelão que enfeitava o meu cenário, que depois do almoço eu emprestava, sua sombra que a gente descansava na esteira, comendo rapadura, com Dodô, o mais doce da doçura, aqui na frente da casa que eu morava. Misturado entre café e açafrão, eu brincava no velho secador. Com carinho, com dengo e com amor, sem estresse, palmada ou palavrão. Foi assim, com pobreza de tostão e com riqueza que milhão não comprava, que meu gado eu comercializava, sendo os bois de chuchu que eu mesmo fiz. Os meus avós me fizeram um homem feliz aqui na frente da casa que eu morava. Eis-me aqui na antiga moradia, sem a voz dos avós. Meu sem graça, está morta a chaminé, sem fumaça, está viva a sua casa, mesmo fria. Ao passado podendo eu voltaria e poder, Deus me dando, eu usava. O relógio do tempo eu segurava, amarrava e travava esse ponteiro. E o tempo fazia um paradeiro aqui na frente da casa que eu morava. Eita, Val, vem pra cá, Val. Vem pra cá. Uma coisa também que remete a Dodô, nessa sua época. Olha, a experiência que ele tinha, né, e a resposta rápida também que ele tinha quando as perguntas eram feitas a ele, né? Por exemplo, a gente veio para cá com um grupo de jovens estudantes da faculdade e todos admirados com a vitalidade que ele tinha. E um cara perguntou, e na época ele morreu, mas na época ele tinha 96 anos, e o cara perguntou a ele: seu Miguel, como é que se chega a 96 anos? Ele disse: meu filho, não morrendo. Então, É verdade. rápido, né? E inteligente, né? Se não morre, chega. Então era isso que fazia assim, as atitudes dele, né? Ele aqui representava toda essa comunidade, como por exemplo o mês de maio, que é o mês dedicado a Maria das Noivas, onde a comunidade aqui tem a devoção de rezar o terço, e meu avô sempre rezava o terço aqui e era convidado
para rezar o terço na casa das pessoas da vizinhança. Então, as pessoas tinham ele como um representante, vamos dizer assim, um líder espiritual, religioso nessa comunidade. Então, isso faz com que a gente lembre dessas coisas boas e o respeito que as pessoas tinham com ele. Então, isso é o que gratifica e deixa registrado nas nossas mentes aquela personalidade que existia mesmo sem muita cultura. Naquela época, né, quando a gente relata o homem do campo, principalmente no Agreste, no sertão pernambucano, não é, eram tempos difíceis, não é muito difícil. Hoje a gente tem carro, tecnologia, internet, mas naquela época que Dodô andava por essas terras aqui, para lá e para cá, desbravando aqui, né, falando com os vizinhos, andando, a alimentação dele era peculiar, vivia da terra, tudo que plantava comia. Isso, exatamente. É curioso a alimentação dele, né? Ele, nos últimos anos de sua vida, ele alimentava-se 2 vezes por dia. E na sua alimentação era carne, feijão, cuscuz e farinha. E chá. Deixou de tomar café há muito tempo, vivia tomando chá. Gelo nunca tomou, nunca fumou e nunca bebeu. Então, isso, assim, para quem não tinha um acesso a tanta, vamos dizer assim, a modernidade, né, para você se manter e conservar uma saúde que ele teve sem nunca ter ido a um médico, Olha né? aí. Nunca foi a um médico. O dia que foi o dia que faleceu, mas nunca tinha ido a um médico. 96 anos. 96 anos. E se conservava assim, dentro de uma alimentação, não tomava gelo, nada gelado para ele servia. A alimentação tudo feito no fogão de lenha, né? E uma comida muito simples, mas para ele era aquilo que sustentava e sustentou, né? Então isso é assim muito regional, mas uma coisa que a gente sabe que serviu. Ele não teve acesso a muita coisa, né? Como por exemplo, você falou, ele no Nordeste, mas ele foi um homem que viajou pouco, né? Nasceu um terreno aqui próximo, veio para cá. Daqui ele saiu para o Juazeiro, do Padre Cício, Romão Batista, uma vez somente, e São Severino do Ramos. E Poção. Foi Os 3 lugares que os Dodô 3 foi. lugares, a não ser Caruaru, porque a filha dele morava em Caruaru, o filho também, e nós morávamos em Caruaru, e ele ia todos os sábados. Sábado ele ia fazer a feira dele, ele não usava balaio, mas um saco, amarrava o saquinho ali onde coubesse tudo as compras dele, colocava na cabeça, nas costas, vinha para o ponto do carro para voltar para cá. E muitas vezes ficava em Terra Vermelha. Como disse Dodge, né, 3 quilômetros de Terra Vermelha para cá, e ele trazia isso na cabeça, Olha aí. que ele chamava na cacunda. Na Cacunda. Então, assim, a vida dele foi dessa forma. Vamos declamar. Eita, declamar o que agora? Depois, assim, tem tantos poemas aqui escritos por ele, né? Mas nem todos ficam aqui na nossa mente. Mas eu queria declamar um poema que serve, assim, de reflexão, né? Isso aqui eu fiz pensando assim, parei para aprender com a escola da vida, uma eterna professora de lição garantida. Cada passo é um passo com régua e compasso a cada hora vivida. Atitude desmedida, a Jesus não diga adeus. O dinheiro traz a distância, com pensamentos ateus, falta o dinheiro e a saúde, muda-se logo a atitude e vai à procura de Deus. Fazia assim os fariseus, com orações indevidas, faz que faz, mas não faz, a prática é comprometida, quando a morte corre e um amigo morre, damos valor à vida. Uma vida extrovertida contagia a de alguém. Não negue um sorriso que outro sorriso vem. Em forma geral é norma, sorriso, a melhor forma, a fórmula de fazer o bem. Dê sempre os parabéns para aquele que tem netos. No vai e vem da vida, nos tornamos mais abertos. A despesa é dos pais, a avós não gasta reais, só gasta mesmo afeto. Outra conversa com veto que perde a qualidade, a mulher não se pergunta para não perder a amizade, mesmo ela estando bem, quantos anos você tem? Não queira saber a idade. Outra coisa, na verdade, é o peso adquirido. Se estica no espelho para ver se cabe o vestido, já o homem exibe o bucho.
acha que é um luxo e está bem como marido. O sábio não toma partido, degusta tudo que comeu, cerca-se de gente boa muito melhor do que eu. Para crescer como pessoa, rodeia-se de gente boa, muito melhor do que eu. E o menino que cresceu, ninguém viu ele crescer, só vemos velhice alheia, mais fácil perceber. Só quem fica velho é os outros, deficiências no outro, mas está todo mundo igualzinho a você. Tá aí, maravilha. Muito bem, vamos a um breve intervalo e a gente volta já falando dessa história maravilhosa dos Tabosa aqui com o Doge e com o Val Tabosa, falando da história desse grande mestre que passou por essa terra aqui e deixou um aprendizado de humildade, de sabedoria do nordestino, do agrestino pernambucano. Eu volto já, fica com a gente. Era assim que Dodô se alimentava e volta lembrando da época de infância. Olha, naquela época não tinha esse negócio de supermercado, de flocão, era assim, não era, Val? Que Dodô fazia para se alimentar. Exatamente, era o trabalho dele, além do trabalho da roça, né, que ele fazia no cabo da enxada, quando ele chegava à tardinha, né, ele botava um paninho branco aqui na frente e começava a ralar o milho, passar no moinho, que era para fazer o xerém. E esse xerém era consumido por nós com leite, às vezes somente com açúcar. Mas era produzido aqui e minha avó lá dentro pilava o café no pilão. Né? O que a gente consumia para alimentação era tirado da própria terra. Macaxeira, batata, inhame, tudo isso tirado da terra e principalmente a comida do milho, né? Que era o cuscuz e o xerém, que era ralado aqui no... Ralado não, no moinho passava do jeito que vocês viram fazer, era como ele fazia. E ainda tinha o lanche, né? Que ele promovia o lanche todas as tardes, que era com a fruta da época. Manga, laranja. E tinha uma particularidade que ele fazia com a laranja, que ele pedia aos netos, a mim e aos 9 netos, que a gente ficava rodeando ele, como era que você queria a laranja. Se era cacimba, era barragem ou rio. Agora, quero que você me explique essas três. Cacimba, barragem ou rio? Vamos lá. Vamos dizer, eu queria cacimba. Ele descascava a laranja Bahia e com a ponta da faca ele fazia só um furozinho assim para você apertar e vertia o suco da laranja como se fosse uma cacimba. Quando você queria um rio, ele cortava um pouquinho mais para cima e quando ele queria a barragem, ele cortava ao meio para ficar mais amplo, né? Que dava aquela sensação de amplitude do líquido precioso da laranja, no caso. Então, a gente fazia uma fila, né? Chega pela vez, ele descascava a laranja, você quer o quê? E na forma que a gente pedia, era como ele fazia. Isso era o lanche, né? Além das bananas, de outras frutas da época, né? Tem coisa melhor, não. Agora, eu falando com o Doge, vem cá, Doge. Falando com o Doge. Dodô, a vida toda dele, qual foi o ensino? Qual foi a educação que ele teve na vida? Na verdade, 2 anos ele estudou, o professor dele foi Augusto Tabosa, né, que virou até nome de escola na cidade, era o Tabosa famoso, e ele morou por alguns anos na rua Duque de Caxias, quando houve um acidente. Na verdade, ele ficou órfão de pai e mãe aos 5 anos de idade, e foi para a cidade, passou pouco tempo lá e criança ainda voltou para cá e estudou apenas 2 anos. Então, a leitura dele era... a ortografia, digamos assim, não era tão boa, mas ele tinha muita poesia no que dizia, né? Então, na verdade, ele não precisou do ensino, digamos, formalizado para tornar-se um bom leitor. Ele lia, na verdade, todos os dias, né? Ele tem aí os livros que ele lia todos os dias e era um poeta que escrevia e dizia pouco. Ele dizia muito em poucas palavras. Uma estrofezinha que define muito bem a relação dele com a vertente, né? Que ele diz assim, né? Vertente, terra querida, tu és a minha alegria. Nas horas silenciosas, és a minha companhia. E se não fosse tu, vertente, ai de mim, o que seria? Uma cestilhazinha que ele diz muito, né? Em pouca coisa, não é isso? O que eu acho interessante é que nesse mundo líquido que a gente vive, de tudo instantâneo, de você ter um mundo nas mãos, e tem gente que, eu sempre falo isso, tanto na televisão como na rádio, que a doença desse século é mental, né? Passamos por uma pandemia aqui, hoje os jovens são acometidos
de depressão, de ansiedade, porque quer tudo midiático, tudo naquela hora, tudo naquele momento. Ninguém sabe esperar, ninguém sabe planejar. E Dodô era aquela coisa maravilhosa, tranquila, sereno. Ele gostava da solidão? Gostava da solidão, podemos dizer isso. Ele passou 14 anos viúvo, não quis mais casar, né? Mas ele curtia a solidão. Ele morava aqui sozinho, inclusive quando escurece aqui, né? Realmente não tinha ninguém aqui nessa redondeza, né? E nós, evidentemente, ficávamos preocupados e disponibilizamos vários lugares para ele residir lá, inclusive vários lugares, né? Na casa de filhos e netos, mas ele não abrir mão do seu lugar, né? E tinha muita fé em Deus, né? Houve uma época aqui de muita violência, inclusive um primo dele, que o pessoal entrou na casa e maltratou o velhinho lá, né, e tal. Então a gente preocupado, chegou aqui e disse, olha, Dudu, vamos botar aqui umas portas de ferro, né? Para ficar mais... tapeando assim com ele olhou assim, aí disse, não, deixa para lá, Jesus é quem cuida. E na verdade a gente sempre manteve a vontade dele, entendeu? Eu acredito que ele morreu um homem feliz, porque a gente não invadia o espaço dele. Nós vimos aqui, eu vinha com meus filhos todos pequenos, e nós dormíamos aqui na sala, um por cima do outro praticamente, mas não trazíamos televisão, porque ele não gostava e não tinha televisão. Então a gente vivia o clima dele, o ritmo dele, entendeu? Isso aí era uma coisa muito respeitosa. Nós tínhamos essa ideia mesmo de ele fazer o que ele queria. Então ele morreu fazendo o que queria fazer. Era um homem acima de seu tempo. Agora, Val, das poesias que Dodô escreveu ao longo da vida, eu noto que ele tem um amor profundo por esse pedaço de terra. Tanto é que as poesias ele bota vertente, não é? E aí eu vou pedir para Marcelo olhar e botar. Bota aqui, Marcelo, para você ter ideia. Eu não tenho autoridade, vou pedir para Val declamar. Vamos começar por essa aqui, essa primeira aqui, Val. Minha querida vertente, eu muito te considero. Enquanto eu existir, de coração te venero, e viver longe de ti é coisa que nunca quero. É o que Dó estava falando, né? Dizer assim, vovô, vamos lá que o senhor tem tudo. Ele disse, não, deixa eu aqui no meu pedacinho de terra. Outra que fala de vertente, aquela ali que é linda e maravilhosa. Na minha vertente tenho água e lenha sem comprar, também tenho uma casinha para nela eu morar. Eu nem sei agradecer tudo que Jesus tem para me dar. Eita, coisa bonita. Veja a questão da poesia de Dodô e a satisfação dele pela natureza e pelo amor que Deus deu a ele, a simplicidade de um homem. Essa que ele diz logo, fico muito satisfeito quando o dia amanhece, com a mesma alegria quando o dia anoitece. Entro para o meu quarto, a Jesus eu faço uma prece. E falando de prece, né, Dodô, ele teve assim uma influência muito grande, já disse antes, volto a dizer, na parte espiritual dos netos. Né? Ele tinha o costume de todas as noites rezar o terço. E esse terço, que a gente rezava muitas vezes sem querer, mas em respeito a ele, a gente acompanhava ele rezar, e era nessas orações que ele fazia com que a gente entendesse que Deus é supremo e está no controle de tudo. E depois que a gente ficou um pouquinho mais velho, né, mais experiente, a gente começou a entender que o terço é essa oração, que é uma oração que é comunitária, que traz Deus para dentro das nossas casas. E depois eu fiz um poema falando desse ensinamento que ele me trouxe a respeito do terço. E depois mostrei para ele. Ele ainda vivo na época, ele ficou só balançando a cabeça assim e admirando. Eu disse assim, nessa oração eu ofereço a Maria e a Jesus, dividido em 5 mistérios, o credo simbolizado pela cruz, o Pai Nosso e o Glória, o terço tem história de mosteiro, rosas e luz. É uma oração que produz os mistérios contemplados na repetição de palavras com momentos separados. Para cada momento se relata o sofrimento de quem tira os nossos pecados. E na Bíblia está marcado com a saudação angelical, ave cheia de graça, uma saudação imperial. O Senhor está conosco, estar também convosco no consenso espiritual.
Bendita és tu, triunfal. Das mulheres és a primeira, bendito é o vosso ventre, desce a luz sem parteira, a quem nos dará luz, essa luz é Jesus e a mãe uma guerreira. E a oração sem fronteira que cada dia cresce mais, preenche lacunas, objetiva ideais, reze o terço sem medo, esse é o grande segredo de se ter felicidade e muita paz. Tá aí, maravilha. Dodge, vem cá, Dodge. Relata aquela poesia linda que você fez para Dodô dos últimos, como foi? Na verdade, as últimas 24 horas, né? Sim. É uma poesia que ela é muito longa, é estilo A Triste Partida, né? Mas, modéstia à parte, ficou até legal, que até Raulino Silva, que é um cantador de viola, Raulino, ele gravou essa música, ficou em forma de canção, ficou bem uma melodia bem interessante e conta exatamente o que aconteceu nas últimas 24 horas, como o Val bem colocou, né? Ele saiu daqui na véspera da morte e nós passamos aí por 5 médicos, por 4 hospitais, e eu tentei sintetizar isso numa poesia, essa poesia feita aqui no sítio no dia 11 de julho, depois da morte dele, né? Então foi uma poesia quase que de improviso que eu fiz entre prantos e vou declamar para vocês, que é mais ou menos assim. A finitude da vida é a nossa única certeza. O vento da morte vem para apagar a vida acesa, mesmo processo tão óbvio, causou-me tanta surpresa. Dodô, com muita leveza da morte, sempre falava: será que vou ver meu pai ou minha avó? Me indagava nas estrofes que fazia do tema, sempre tratava. Geralmente eu concordava com tudo o que ele dizia. Eu sabia que estava longe, estava perto o seu dia. Eu, da forma mais dura, soube que nada eu sabia. Dodô, que tão bem vivia na sua santa vertente, trabalhando com saúde, amado por toda a gente, de repente adoeceu, morreu também de repente. 24 horas somente da vida sã para a morte. O que mais pediu a Deus, recebeu de Deus a sorte, num dia ficou de cama, morreu no outro, ainda forte. Me deixou meio sem norte, a morte com brevidade. Isso é quase um contrassenso, devido à longevidade. Para mim, ele era um jovem, aos 96 de idade. O sentimento saudade resolveu me incomodar. Eu pensei que logo passasse, mas está custando a passar. O relógio da ausência está batendo devagar. Não dá para desligar apertando num botão, com um estalar de dedos ou com vara de condão, o sentimento que a gente carrega no coração. Nossa bela relação durou minha vida inteira. Presenciei até sua respiração derradeira, quando a morte disse a todos que esta vida é passageira. 11h15, sexta-feira, em maio, mês de Maria, o ano 2011, dia 13, triste dia, no mês que chegou ao mundo, nesse mesmo mês partia. Começou sua agonia 24 horas atrás. Dia 12, 11h15, ouvi os seus tristes ais, pediu socorro com fortes dores abdominais. Socorrido a tempo mais, seu semblante anunciando. Na casa de tia, ao vê-lo com consciência falando, me vi sem chão quando ele disse: eu tô me acabando. Mudava de assunto quando qualquer um de sua gente falava em médico, hospital e até para tirar um dente dizia que estava bem, mesmo estando doente. Tudo mudou de repente nas suas horas finais. Só de médico foram 4 os hospitais, o que não queríamos ver estava visto demais. Respirando e sem ter mais forças para reagir, olhando bem nos meus olhos, sábio e aceitando ir, me disse com rouca voz: sei que não vou resistir. Eu senti no seu sentir suas reações mais calmas, apertei bem suas mãos, ainda estavam quentes as palmas, ele sabia seu dia, tinha devoção com as almas. A piora não me acalma, o seu intestino parou, o espesso líquido interno pelos órgãos se espalhou e para falência múltipla seu corpo se encaminhou. O médico sentenciou que a cirurgia era em vão, mas decidiu consultá-lo. Seu Miguel, vamos então fazer uma cirurgia? Ofegando disse: não. Nessa mesma ocasião, falei e ele me ouvia. Vamos tirar esses tubos e acabar sua agonia e como o senhor queria, vamos para a casa de tia. Seus gestos sim nos dizia, foi feita a minha vontade. Agora a casa de tia, no outro lado da cidade, tão longe para quem está perto de ir para a eternidade. Mas Deus, na sua bondade, permitiu a despedida de um pai que amou a filha como ninguém. Nessa vida e só com gestos despediu-se da sua filha querida. Papai, que Dodô deu vida, viu a do seu pai findar. E eu, ao lado dos 2 pais, ao Pai eterno,
a orar que guarde o pai de papai quando ele no céu chegar. No seu último pulsar, provamos nosso respeito, fizemos suas vontades, isso aplaca a dor do peito, por Dodô fizemos tudo que poderia ser feito. Seu sítio, lugar perfeito, perde a pilastra notória, mas sua casa-museu guarda um pouco da memória, prometo que os meus bisnetos conhecerão sua história. Já está na santa glória, no plano eterno perfeito, peço que peça a seus netos pra gente cuidar direito da vertente para mantê-la com a sua cara e o seu jeito. Lágrimas transbordam o leite, nem importa o transbordar, são elas as companheiras que alimentam o meu pesar, eu choro, eu calo, eu penso e eu choro quando a saudade apertar. Só o tempo vai curar essa saudade que aperta. Deus escreve em linhas tortas, porém a mensagem é certa. A ferida do meu peito continua meio aberta. Minha companhia certa, ouvi-lo fazia bem. Nossa sintonia era perfeita, bem mais além do que só avô e neto, que todo lugar tem. Sempre o tive e hoje sem. Ele para me completar. Quando sozinho em seu sítio, eu me embrenho a pensar, é como se ele estivesse presente em todo lugar. Espero um dia chegar aonde Dodô chegou, morrer bem velho, feliz, proeza que ele alcançou e deixar exemplo de vida igual meu avô deixou. Meio órfão, hoje estou, mas sei que o senhor está bem. O ídolo para o fã não morre, no máximo muda para além, e desse mundo terreno igual a Dodô ninguém. Passou-se para o além e aqui deixou belos passos, e os braços que me abraçaram tantos braços, e os laços que ele lançou foram de amor esses laços. Estou mostrando seus passos aos filhos que eu quero bem, pois o Senhor me ensinou como é que se ama alguém, e um dia eu lhe reencontro e que os anjos digam amém. Você fala sobre a finitude, não é? É uma coisa como Dodô tinha com essa paz interior dele de viver nesses tempos de tranquilidade, de solitude, porque a solitude é diferente de solidão, não é, Val? E quando a gente fala desse tempo que ele ficava, e Dodge também falava que ele ficava aqui no terreno, tranquilo, cantando, sozinho, naquela solitude dele maravilhosa. Minha avó uma vez disse uma coisa interessante. Ela disse que minha avó foi órfã também muito cedo. Ela disse: eu tenho raiva da morte porque a morte matou meu pai. Quando a gente mata, vai preso. Por que a morte mata e não vai? Não é? São coisas da vida que a gente não sabe explicar, mas são situações e relatos que passa e fica na memória a saudade e tudo que ele plantou nessa terra, né? Com certeza. E assim, ele, os dias dele aqui, né, como ele trabalhava na roça, nos afazeres do agricultor, e chegava em casa cedo. Aí tomava, ele ceava, né, toda ceia ele fazia à noite, logo cedo, e se deitava também cedo. E se acordava também cedo. Mas esse cedo que ele acordava, muitas vezes era 1h da manhã, meia-noite, e não dormia mais, porque acabava o sono. E a gente perguntava: o senhor fica fazendo o quê? Ele disse: fico pensando, né? Fico pensando. Fico pensando. Então ele teve muito tempo para pensar. E só que a vantagem é que os pensamentos dele eram os pensamentos bons, Sim. né? Foi só em edificação da própria natureza, né? A manutenção da própria natureza e a edificação dos seres humanos como gente, né? E esse Dodô, né? Que a gente falou muito de Dodô, mas a gente esqueceu de dizer o nome dele, né? Sim. Miguel Andrade Tabosa, né? Por isso que nós somos descendentes dos Tabosa, né? E ele foi um dos pioneiros, né? Aqui nessa região nossa, a deixar todo esse legado, todos esses registros de coisas boas, né? Como Dodge disse nesse poema, que é comovente, né? Para quem viveu, conheceu e sentiu isso que Dodge falou em rimas, né? É muito interessante a gente saber que ele é esse esteio, é essa proteção, é esse ensinamento que nós tivemos aqui. Isso serve para muita gente, né? Outra coisa que ele ensinou muito importante, que a gente preserva até hoje, é o respeito pelas pessoas mais velhas, é pedir a bênção àquelas pessoas que são comprometidas com a bênção, como os pais, os tios, os avós, né? E não só dizer Deus te abençoe, mas também pegar na mão, sentir o calor e beijar. Então, até isso, aliás, até hoje, nós preservamos isso, né? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, né? Todas as vezes, os nossos pais, eu tenho pai, tenho mãe, eu e Dodge temos pai e mãe, todos eles com 85 anos. Inclusive, hoje é domingo, é dia da gente jantar com eles,
né? Todos os filhos vão para lá e a gente não só vai os filhos, vai também as noras, os genros, os netos. Então fica aquela turma toda em volta da mesa e para eles é uma satisfação muito grande. E todas as vezes que a gente chega, e todos os convidados não, todos aqueles que participam, que fazem parte da família, que chegam para esse café da manhã, da noite, aliás, é recebido com um beijo na mão. Bença pai, bença mãe, ele pega na mão de cada um e beija. E os nossos sobrinhos também fazem isso com os tios. Então isso não foi aprendido em escola, né? E nem em igreja. Foi aprendido nessa casa. A gente via isso se repetir e a gente repete isso hoje com os nossos filhos e isso faz com que as pessoas fiquem admirando, achando como eles fazem isso. Né? Pode estar quem estiver na frente, nós não nos envergonhamos de fazer esse gesto, que foi conhecido por ele. E isso provoca um respeito, uma admiração muito grande um pelos outros. Então isso é ensinamento de Miguel Andrade Tabosa. Muito bem. Vamos a um breve intervalo, voltamos já. Fique aí com a gente. Eita, agora você vai conhecer a casa e a história de Dodô. E Doge Tabosa fez isso aqui, essa poesia aqui. Já está na Santa Glória, no plano eterno perfeito. Peça aos seus netos para a gente cuidar direito da vertente, para mantê-la com a sua cara e o seu jeito. Seu sítio, lugar perfeito, perdeu a dupla notória, a sua casa museu. Guarda um pouco da memória, nossos avós nos deixaram, mas seus exemplos ficaram para nortear nossa história. Vamos entrar aqui na casa de Dodô e você vê a simplicidade de um homem do agreste pernambucano, a sua vida, não é? Aqui plantando, comendo da herança que Deus deu, que foi esse pedaço de terra, que ele, sempre as poesias de Dodô sempre tinha vertente, sempre tinha a terra dele, sempre tinha esse silêncio, essa paz. É uma paz tão difícil hoje em dia, que eu acho que qualquer ser humano, principalmente da capital, se deixar ele numa paz dessa, meia hora ele endoida, de tanta paz que tem. Mas vamos para cá. Você vê a casa de Dodô, aqui tem um bocado de escrito, aqui tem um bocado de memória. Val, vem cá, Val. Isso aqui eram as palavras de Dodô? Veja a caligrafia de Dodô naquela época. Fala aí um pedaço desses registros. É assim, é uma caligrafia desenhada, né? Desenhada, é verdade. Normalmente os homens não escrevem com uma caligrafia tão legível, mas ele tinha esse dom, né? Uhum. Ele desenhava as letras e fazia os seus poemas que foram guardados por muito tempo. Eu dizia assim que ele era um poeta sem palco. Sim. Né? Ele não se apresentava, ele não era evidenciado por redes sociais que não existiam na época, por televisão, por rádio, por nada, mas ele guardava muitos dos seus escritos que fazia no silêncio da noite, nos seus dias de pensamento, e guardava num caderno. E depois, quando a gente começava a folhear, né, e via essas relíquias que estão guardadas, né, estão sendo preservadas, mas assim, o que se admira é o conteúdo da escrita e também a sua caligrafia. Verdade. Que era bem... Para a época, né? Relata essa aqui. Coloca aí, Marcelo, por favor. Aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Vê se dá para ver aí. Aos meus queridos pais, ofereço este versinho. Com muito amor e carinho. Apesar de não viverem mais, peço que descansem em paz. Esta é a minha vontade. Eu fiquei na orfandade. Não tive muita alegria, mas se Deus quiser, um dia lhes vejo na eternidade. Olha aí, que coisa maravilhosa. E a peculiaridade de Dodô, uma coisa simples, um banco, aqui tinha a sua religiosidade, não é? Agora para você vai conhecer agora, a Dodô está aqui registrada aqui, ó, você vai ver a imagem dele aqui. Olha o tamanho natural aí de Dodô. Vamos comparar, né? Olha aí. E 48 ele tinha, eu tenho 1,65 m, então ele é bem baixinho. Eu tenho 1,45 m. Olha aí. O casal que deixou essa história maravilhosa, esse legado para a família Tabosa. Reflexão ali. Já beijou seu filho hoje? E aqui na parede você tem as histórias, não é? Tem um legado aí.
Aqui você tem as histórias. Aqui você tem um retrato da família. Olha ele ali. Tá vendo? Você tem uma parte aqui do legado da família, que foram 96 primaveras de Dodô aqui nesse plano terreno. E cada um desses aniversários dele, que era no dia 1º de maio, dia do trabalhador, Olha aí. né? Sempre tinha alguma comemoração. Alguns poemas foram feitos aqui por mim, por Doge, por outras pessoas da família que se arriscam a escrever poemas. Há outros poetas até de Aracaju que se comoveram com a história dele, faziam os poemas elogiando, mostrando a vida dele, né? Então tudo isso está aí espalhado aí nas paredes, né? Mas também a gente preservou aqui uma coisa interessante, que não é nenhum poema, mas é um relato verdadeiro, que foi o dia de sua morte, né? Que foi no dia 13 de maio de 2011. Lá em cima o relógio marca às 11h15, que foi a hora que ele faleceu. Né? Então fica registrado aqui como se fosse uma espécie de um museu, para que a gente nunca esqueça da valorização que ele teve na edificação de nossas famílias, e que essa história não pode apagar. Não adianta que a gente pegue uma casa dessa e transforme ela num bangalô, né? Perder a característica de um ladrilho desse, de um piso de tijolo feito, batido na mão, né? No barro, né? As paredes dobradas. Então as fendas na telha, que ele propositalmente ele deixava assim, que era para clarear e arejar, como ele dizia, né? E hoje tem até na música de Petrúcio Amorim, né? Pela brechinha da telha, né? Registrar o meu cenário, né? Então essa abertura que ele tinha na telha era justamente para isso, para ventilar e clarear a casa. E a gente permanece do mesmo jeito que ele deixou, porque isso torna-se histórico. E história não se acaba. É verdade. Vamos para cá. Vamos para aqui, para a cozinha de Dodô. Para a sala, olha aqui a sala. Olha a sala de jantar de Dodô aqui, gente. Aqui era a sala de Dodô, do jeito que ele deixou. Fala um pouco dessa mesa, Val. Essa mesa, ela era ocupada por um só, né? Por ele. Mas na quarta-feira, eu, Doge e nosso pai sempre tomávamos café aqui na manhã. No café da manhã a gente chegava aqui, o cuscuz já estava pronto, a carne torrada, como ele falava, e ele puxava essa mesa para desencostar da parede para caber 4 pessoas. E a gente tomava o café, depois cada um cuidava da vida, ia trabalhar, mas ele ficava aqui, e ele gostava muito de se alimentar de coisas naturais, né? Mel, né? Inclusive essas 2 garrafas de mel, que Dó está aí com ela. Esse é o de engenho, é de abelha. Olha aí, mel de abelha original. Que não apodrece, né? Não é? O original não apodrece. Então isso aqui pode cheirar o bicho, tá cheio de mel mesmo. Era Rapaz, um mesmo. sobrinho dele que trazia sempre pra ele, né? Que era meu padrinho Geraldo. E a gente deixou do jeito que ficou na última janta dele, né? Então, aqui também tem um açúcar que foi consumido até então. Aí, evidentemente que ninguém usou mais. Pronto, aqui a farinha. Toda na época da quaresma trazia um pão bento, né? Aí colocavam aqui, eles comiam a farinha e ia sobrando pão. Só que o pão virou farinha também e continuou aqui do mesmo jeito. Vai fazer agora dia 1º de maio, 14 anos que ele faleceu, né? Mas está tudo o que a gente preservar, o que a gente pode preservar, a gente preserva. Muito bem. Vamos para aqui agora. Me fala um pouco aqui sobre essa história aqui. Olha o pilão aqui. O pilão do café. Me fala um pouco aí, Val, desse pilão do café aqui. Esse pilão era mais um trabalho da minha avó, da nossa avó, né? A gente chamava com ela mãe, ela era minha madrinha, mas o nome dela era Maria José Tabosa. E, inclusive, eles eram primos ainda, né? Um pouco distante, mas eram primos ainda. E ela preparava o café, torrava no caco, né? É uma espécie de tacho. E depois de torrado, botava aqui e pilava. E daqui já ia direto para o fogão ali de lenha, né? Que estava uma chaleira, um bule ao lado para fazer o café, né? E ali eram os acessórios que se tinha na época, né? Que é preservado até hoje, os pratos, as panelas, né? E o fogão de lenha, que era aqui o canto. E tem outra coisa aqui interessante, que essa baciazinha aqui, onde ele lavava os pés todas as noites. Tomava banho, né? Mas à noite, quando ele ia se deitar, ele lavava os pés aqui, calçava esse chinelo, enxugava com esse paninho e ia se deitar.
como eu disse antes, né, ele deitava muito cedo, também se acordava muito cedo, mas era um costume dele todas as noites lavar os pés. Uma coisa interessante que você falou, porque o homem do Agreste, que ele deitava cedo, então ele deitava pelo tempo de anoitecer, vamos dizer assim. Que você vive num tempo aqui, fora do tempo normal da gente. Mas o anoitecer do Agreste pernambucano, vamos dizer, 6 horas da noite, um exemplo, não é? E o seu amanhecer é quando... Hoje o sol amanhece pra gente aqui o quê? 5, 5 e meia da madrugada, não é? Dependendo da época. Por aí. É porque assim, na época também as pessoas não eram nem para dormir, era para descansar. Pra descansar. Né? Porque o trabalho era muito intensivo, né? Desgaste físico muito grande. E o descanso, mesmo não estando dormindo, mas estava lá pensando, né? Mas descansando o corpo para a atividade do dia seguinte. E o dia seguinte a gente acordava já com o toque da enxada, né? Que todo agricultor... Hoje em dia já tem o modernismo de se amolar uma enxada com esmeril elétrico, mas na época não, era com um pedaço de trilho de trem e uma marreta, né? Botava a enxada e batia. E aquilo provocava um som forte que acordava as pessoas, mas era um som bonito de se escutar. Toda manhã era amolando a enxada, a gente já sabia. O baque da marreta em cima do trilho, em cima da enxada e deixando a ferramenta própria para o serviço do dia. Muito bem. Vamos conhecer aqui outra parte da casa. Olha aí. Falta água friazinha, o pote até já secou, até a rancha se mudou. Já roxinou mansinha, fez ninho na canequinha, sentindo seu dono ausente. Lagartixa no batente com gestos, fala pra mim, balança a cabeça assim, falta Dodô na vertente. Eita lá, vamos pra cá. Vamos pro quarto de Dodô aqui. Sua vida humilde, simples e dedicada a Deus. E aqui tem as coisas que Dodô usava no dia a dia, né? A enxada, né? As ferramentas de trabalho de Dodô. Olha o trilho aqui, gente. Olha, ó. Isso é a forma de bater a enxada, né? Era assim, né? Ele botava aqui em cima. Deixa eu ajeitar aqui. Amolar a enxada era assim, né? Depois botava no cabo e a ferramenta estava pronta Para trabalhar. A foice, estrovenga, que a gente chama de roçadeira, né? Mas ele chamava de estrovenga. E ali tem uma particularidade, aquelas latas ali, ele dizia que era o dinheiro do ladrão. O dinheiro do ladrão. Se alguém chegasse aqui para fazer o mal a ele entregava aquela latinha ali com alguns trocados para satisfazer a vontade do ladrão. Mas ele guardava uma reserva pequena, mas com a preocupação de não deixar problemas para ninguém. Ele dizia, eu vou guardar aqui, que é o dinheiro do meu enterro, né? E como os antigos faziam, guardou meio que enterrado, né? Como se fosse uma botija, mas era uma botija anunciada, porque nós sabíamos que existia esse dinheiro lá guardado para... na hora que ele falecesse, como faleceu, para que a gente não tivesse preocupação com as despesas, né? Sim. E assim foi feito, mas só que ele existia um plano funeral, a minha prima tinha colocado ele no plano funeral e o sepultamento foi feito sem nenhuma despesa, mas no dia seguinte a gente veio ver ali o que ele tinha guardado, né? Foi uma espécie de botija, e ele tinha botado ali na beira do fogão, dentro num caneco de plástico, porque não ia mofar e também a temperatura do fogo não ia deixar o mofo tomar conta do dinheiro. E quando a gente abriu na época tinha 2.700 e alguma coisa, não foi, Jorge? Foi. E aí esse dinheiro a gente pegou e editou um livro com todos os poemas que ele tinha deixado lá naquele caderno, né? Em alguns papéis que alguns foram recuperados, outros não, mas o que a gente conseguiu recuperar, que era para ter sido feito isso em vida, né? Mas como a gente sempre deixa para depois as coisas, né? A gente só veio fazer isso depois que ele faleceu. Mas pelo menos ficou registrado, né? Esse livro que com todos os poemas dele, com alguns históricos, com algumas homenagens prestadas pelos netos e amigos, e a gente gastou desse dinheiro, fez questão de botar esse dinheiro para que ficasse uma coisa sólida, materializada, ficasse sólida na construção
daquela história que ele teve, fez o alicerce e deixou de ser desenvolvido até os seus últimos dias. Aqui está a caminha de Dodô ainda preservada. Essa história que você está vendo, a bota de trabalho. A bota de trabalho. Aqui, Exatamente. Esse era o instrumento de trabalho dele, era, digamos, a farda. Essa calça aí, Sim. essa camisa que está ali, que está cheia de nó, rasgada, e essa bota que está aqui. Então chegasse alguém ia trabalhando com essa roupa. Então, era digamos, a farda dele. A farda de Dodô ficou tudo preservado. O chapéu dele ali, olha. O guarda-roupa. As chaves. Você tem a história maravilhosa desse homem à frente do seu tempo. Numa época difícil, né? Numa época de terra, de briga de terra. Que naquela época a violência era muito embaixo da faca, não é? A cachaça, a briga de terra. Foi épocas difíceis, a época que Dodô viveu. Mas era um homem independente disso, como você falou, nunca fumou, nunca bebeu. Não. Exatamente, ele era uma pessoa diferente, né? Inclusive tem a igreja, ela promove umas mensagens diárias no mundo todo, né? Que é chamada de liturgia diária. E ele lia todos os dias, acompanhava o pensamento da igreja todos os dias no mundo todo. Mas uma coisa que era mais, vamos dizer assim, mais interessante era que ele lia com a idade que tinha sem usar óculos, né? Porque 96 anos 96 anos não usava óculos. Então ele conseguia enxergar e ler, que a gente pode observar aqui que não são letras pequenas, né? A traça já começou a ler também, a liturgia diária aqui. Mas assim, mas ele não perdia o costume. Talvez, a pergunta que você começa aí, talvez seja em função disso que ele é uma pessoa diferente. Porque entendia a mensagem de reflexão religiosa e tinha no coração o pensamento de fazer as coisas boas, de perdoar, de entender a atitude dos outros, né? Isso é de quem tem um certo conhecimento com Deus. Então, quem vive Respeitar o próximo, né, Val? quem vive distante de Deus não conhece essa relação tão boa de respeitar o próximo, né? Nós vem pra cá. Agora tá faltando pouco pra gente encerrar o programa. Eu vou fazer um tic-tac com os dois. Você fala uma estrofe e ele fala outra. Aí vocês escolhem qual é a poesia. Já que a gente está falando assim do meu avô, eu tenho uma que diz mais ou menos assim: no puleiro o galo canta, na cumieira o rouxinol, dá boas-vindas ao sol, canta como quem se encanta. O meu avô se levanta, calça a bota, bate a enxada, segue a trilha orvalhada, enche a calça de espinhos e livre como os passarinhos, canta para a alvorada. Também de pé minha avó, troca as flores do jarro, lava o pote de barro, joga fora o urinó, ajeita, penteia o cocó, cata uma vassoura no aceiro, lava a manga do candeeiro, guarda o cobertor na mala, abre as janelas da sala, varre a casa e o terreiro. Uma máquina de costura, cromos santos na parede, 2 armadores de rede, no flandre, uma rapadura, na mesinha, uma dentadura que era de minha avó, 3 balaios de cipó, no varal, roupa, molambos, um óculos de grau para ambos, chapéu e calça para um só. E por aí vai, é uma poesia longa, o tempo é um pouquinho curto também, mas a gente pode ir alternando com alguma coisa, algumas outras falas de Val. Bora, Val, agora é contigo. A poesia tem um ponto feito doce na panela, bota letra, tira letra, mexe, tempera ela, enche o peito o autor, se for declamador, adentra nela. Doge. Deixe-me ver aqui. O feijão que colhi não tem mais gosto, nada mais que um punhado de feijão. O roçado não produziu, disse não. O seu dono se foi e causou desgosto. Cada lágrima que desce do meu rosto se mistura ao roçado já molhado. Somos 2 planteando, eu e roçado. Só a morte sorri. Ingrata lei, eu colhi um feijão que eu não plantei no tristonho roçado abandonado. Foi logo após a morte do meu avô. Tá aí, muito bem, gente. Vocês não sabem o quanto eu sonhei estar nesse momento aqui, trazer para você, telespectador, a história de um homem íntegro, um homem de Deus, não é, que plantou sua semente aqui nessa terra. Tempos difíceis, mas pela sabedoria, até pelos próprios netos que falaram, pela leitura, pela devoção, pela sua solitude aqui na sua vertente maravilhosa, sua paixão, né, por esse pedaço de terra aqui. Fica essa história, não é, de Dodô Tabosa. Vocês não sabem
a emoção que eu estou aqui junto com ele. Gente, obrigado, viu? Para entrar aqui e falar um pouco da história desse grande homem. A gente que agradece essa oportunidade, né? E estamos falando aqui, tá eu e Doge, mas a gente tá falando o nome de Maria Tabosa, de Socorro, de Irani, de Salete, de Djalma, de Doge, de Beto e de Ronaldo, né? São os 10 netos que temos o mesmo grau de parentescos com o nosso avô e que todos têm alguma coisa importante para falar. Nós só estamos nós dois hoje, mas se tivesse mais algum aqui, poderia ter mais outras coisas guardadas da memória de Dodô que nós esquecemos ou não sabemos, né? Então, para cada um de nós, ele deixou grandes ensinamentos. Maravilha. Doge. Pois é, eu costumo dizer, né, que meu avô foi meu único herói, né, isso, e eu perdi meu avô, eu tinha 43 anos, e foi quando eu deixei de ser criança, porque ele sempre me tratou assim. Então, os heróis são imortais, né? O dia que ele me deixou, eu deixei de ser criança, então eu vi a vida com outro ângulo, e mesmo esse tempo que ele se foi, a gente ainda tem uma comunicação em outra instância, mais ou menos. Então, é um prazer receber vocês aqui. E é isso aí. Eu acho que a gente faz a nossa obrigação de guardar um pouco disso aí. Eu, como milito na área de história também, então, a ideia é, no futuro próximo ou distante, não sei, a gente deixar esse espaço aqui para visitações de escolas, né? Para que não se morra essa questão do passado. Porque a história é isso, né? Está sempre comunicando com o presente, e a gente tem, eu acho que praticamente uma obrigação de fazer essas coisas. Então nós que agradecemos a visita de vocês e estamos sempre abertos para recebê-los com muito prazer. Muito bem, o Cantos e Versos esteve aqui em Terra Vermelha falando um pouco dessa história maravilhosa. Um presente sem passado, você não tem como projetar o futuro, não é verdade? Obrigado pela audiência de todos. Até o próximo programa.